Amado, somos chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Por isso, a promessa de Deus é para a nossa vida e não podemos fazer como Abraão fez, porque só vamos ter problemas para a nossa vida. Todas as coisas, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti os olhos se abrem, as fortalezas caiam e eu vivo pela fé. Nada é impossível. Todas as coisas, minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti os olhos se abrem, as fortalezas caem e eu vivo pela fé. Nada é impossível. Eu creio em ti, Cristo. Creio em ti, Cristo. Creio em ti, fortalezas caiam e eu vivo pela fé. Nada é impossível. Eu creio em ti, Cristo. Eu creio em ti, Cristo. Creio em ti, Cristo. Eu creio em ti. A igreja, eu creio em ti, Cristo. Creio em ti, Cristo. Bem alto. Eu creio em ti. E declaramos: não viverei pelo que vejo, não viveremos pelo que sentimos. Não viverei pelo que sinto. Eu sei que aqui comigo estás. Eu sei que tudo é possível em ti. Em ti, creio em ti, Cristo. Eu creio em ti, Cristo. Creio em ti, Cristo. Creio em ti.
Senti o amor de Deus, alegria e gozo no espírito, uma leveza, uma presença gloriosa encheu a minha casa. Senti o fogo de Deus, muita paz interior, senti o amor de Jesus, na Santa Ceia houve um rompimento. Senti um amor incondicional, o amor de Deus a rodear, eu senti a força de Jesus. Obrigada, Jesus, por toda a força que me dás. Deus me resgatou do poder das trevas, há cura no nome de Jesus. A cada testemunho, Deus fará outra vez. Envia agora o teu. Primeiro de Pedro, capítulo 5, verso 6. 1 de Pedro 5, 6 a 10. Diga comigo, eu sou um guerreiro. Vou lutar. Vou enfrentar o inimigo. Aleluia. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga comigo, ele tem cuidado de mim. Sabe, todos os nossos medos, cuidados, preocupações, devem ser prontamente lançados sobre Jesus. Quem é que já teve medo? Ninguém. Quem é que já veio um medo? A quem é que já veio um medo instantâneo que você não sabe de onde é que ele veio? Às vezes nem sabe medo de quê. O inimigo avança contra nós em várias frentes, usando várias armas. Mas nós temos que saber que nós, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, aqueles que servimos ao Senhor, temos a arma mais poderosa que existe neste planeta. Alguns pensam que é a bomba atómica, mas a maior arma que existe neste planeta é o nome de Jesus Cristo, ao qual foi dado todo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, e ao qual se dobra todo o joelho, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos continuar. O apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai. Quem é que já fez de vigia? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Eu não estou a ser de vigia espiritualmente, eu estou a falar de vigia natural. Eu já fiz de vigia, já passei noites a vigiar os incendiários. Lá em cima, nos montes. Um vigia não pode estar no monte eu estou no monte, eu sou vigia, mas eu estou a dormir. Não é vigia nenhum, só tem nome. Vigia tem de estar alerta. Vigia tem de estar acordado. Então nós, como filhos de Deus, o apóstolo Pedro nos diz: sede sóbrios, vigiai. Esta palavra sóbrio diz estar bem acordado, estar bem consciente daquilo que estás a fazer. É que sabe, uma pessoa que não está sóbria pode estar embriagado. E como filhos de Deus só podemos estar embriagados no Espírito, porque estar embriagado no Espírito nos faz vigilantes ainda mais. Mas um vigilante que não está sóbrio
em vez de ver um incêndio do lado direito, vê um incêndio para ali e diz: vão para ali porque o incêndio é para ali. Não, ele estava a ver a dobrar. Meu amado, nós somos chamados a ser sóbrios, vigiar. Vigiar o quê? Porque o diabo, e o apóstolo Pedro é bem claro, vosso adversário. Quem sabia que tinha um adversário? Um adversário que é enganador, mentiroso, ladrão, roubador, matador. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir, desfazer. Versículo a seguir: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você sabe onde a igreja de Cristo está a crescer mais? Na China, onde os nossos irmãos em Cristo, para se reunirem, têm que fazê-lo às escondidas. No mundo árabe, onde cristãos são mortos todos os dias por serem cristãos, e a igreja continua a crescer lá. Sabendo que as mesmas aflições. Quantos passaram por alguma aflição nestes últimos tempos? Sabe uma coisa? Devemos permanecer firmes na fé. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à nossa eterna glória, à sua eterna glória, perdão, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoou, confirme, fortifique e estabeleça. Sabe, a adversidade ataca a nossa fé. A adversidade ataca a nossa fé. As más notícias, as catástrofes, problemas, estão gradualmente drenando as nossas convicções. Sabe, a maioria das personagens da Bíblia estava cercada de dificuldades, mas colocaram a sua esperança nas promessas do Senhor. E isso lhes deu forças para lutar até alcançá-las. Vamos lá ver Hebreus 11, verso 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe, Deus para ter terra teve que criar a terra. Deus para ter água teve que criar a água. Então aquilo que foi criado não foi criado daquilo que é aparente, foi criado pela palavra de Deus. Deus falou e começou a existir.
Sabe, a nossa fé deve permanecer firme no que não vemos. Ou seja, a nossa fé deve permanecer firme na promessa de Deus, na palavra de Deus. Tendo a plena convicção, tendo a plena certeza de que algo vai acontecer, de que aquilo que Deus promete vai acontecer na sua vida. Sabe, nós não devemos ter apenas fé para suportar as adversidades. Acreditamos que Deus pode nos dar a vitória sobre qualquer problema. Diga comigo, Deus me pode dar a vitória sobre qualquer problema. Não vamos nos acostumar a viver com as dificuldades. Vamos confiar que o Senhor nos tira delas. Vamos confiar que Ele nos tira das dificuldades. Pastor, mas eu estou a viver a dificuldade. E você confiar na dificuldade vai tirá-lo da dificuldade? Você confiar no Senhor o vai fazer sair da dificuldade. Muita gente hoje vive com medo do Covid. Devemos ter preocupações como cristãos, ou seja, devemos ter precauções e nós tomamos-las. Mas não devemos ter medo. Oh, pastor, e se eu morrer? Esta é uma boa pergunta. Podíamos era fazer a pergunta ao contrário. E se eu morrer? Acrescentar alguma coisa. E se eu morrer? Para onde eu vou? Pastor, ainda não chegou o meu tempo. Nem o meu. Mas se for, para onde não há dor, para onde não há choro, para onde não há Covid, porque lá ele não pode entrar, porque ele não vem de Deus, vem do diabo. Sabe, a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos familiares, o maior legado, é a palavra de Deus, é a salvação, é deixá-los firmes em Jesus Cristo, é deixá-los a seguir a Jesus Cristo. Hoje o mundo cada vez mais caminha sem princípios. E esses princípios de Deus foram colocados à parte. Mas a Igreja de Cristo tem que procurar os princípios de Deus e viver por eles. Não viver pelos princípios do mundo, porque os princípios do mundo são aquilo que muitas vezes pessoas que não têm Cristo, que não conhecem os princípios de Deus, os metem em ação. E muitos cristãos vão atrás desses princípios e depois dizem: porque a fé não funciona na minha vida? Porque você deixou os princípios de Deus, tomou outros princípios que não são de Deus. Princípios dados por bruxos, feiticeiros. Oh pastor, isso hoje já não existe. Não, eu vou lhe dizer, hoje são doutores. Doutor não sei o quê, que trata de problemas de casamento e de não sei o quê. Doutor não sei o quê, que trata disto. Escrevem livros e os cristãos leem-nos e põem-nos em prática na vida deles. E depois dizem: porquê é que isto está a acontecer na minha vida? Porque o casamento vai embora, porque as finanças vão embora, porque os problemas acontecem. Hoje, claro, ainda existe um ou outro que diz que faz bruxaria e feitiçaria. Alguns já não são. Alguns passaram
para aquilo que se chama coach. Ou seja, começam espera. Eu conheço bons coaches que são da palavra de Deus e que vão segundo a palavra de Deus. Não. Espera aí, só porque uma coisa é boa, não quer dizer que o diabo não use para ser má. Você sabia que havia igrejas satânicas? É a igreja. Só que não é de Deus. Por isso é que chamam satânica. Então nós devemos prevalecer na fé. E o apóstolo Pedro nos encoraja a ficarmos firmes na fé. Resistir ao inimigo. Não podemos nos acostumar a viver com isso. Temos que nos acostumar a viver com a palavra de Deus pela fé. Sabe, Abraão não procurou um substituto para a promessa de Deus, para a promessa que Deus lhe havia feito, mas ele esperou pacientemente que ela se cumprisse. Não podemos aceitar substitutos para as promessas que Ele nos fez. Devemos seguir em frente, crendo que alcançaremos o que Ele prometeu. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu não sei se você encontrou aqui alguma coisa. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, e agora toma atenção, com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Se você convive com muitas pessoas que não têm a promessa de Deus, elas o afastam de Deus. Porque a fé gasta-se. Vamos continuar. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Sabe, temos de estar ligados com Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável está na praia do mar. Está a falar de Abraão, que não podia ter filhos. Sara era estéril e eles não podiam ter filhos. O maior problema de Abraão e Sara, sabe qual foi? É um problema que ainda hoje permanece no mundo. Que é o filho da escrava. Sabe, Deus disse a Abraão: te darei um filho. Abraão já tinha uma certa idade e Sara também, e os anos foram passando e o filho não vinha. Então a Sara disse: olha,
já não há nada a fazer, vamos dar uma ajuda a Deus. Dar ajudas a Deus sempre sai mal. E a Sara disse a Abraão: olha, entra aqui à minha empregada, à minha criada, e tem um filho com ela, e assim tens herdeiros. Amado, somos chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Por isso, a promessa de Deus é para a nossa vida e não podemos fazer como Abraão fez, porque só vamos ter problemas para a nossa vida. Sabe, muitas vezes queremos garantir o nosso futuro antes de seguir em frente. Há pessoas que até exigem muitos sinais para tomar uma decisão. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, para onde estava indo, apenas com a certeza de que o Senhor estava com ele. Embora hoje não entendamos o que está acontecendo, confiemos que Sua presença está connosco para sempre. Sabe, Abraão significa o pai é exaltado. Mas o Senhor mudou o nome de Abraão e mudou para Abraão, que significa pai de multidões. Romanos 4,17 diz isto: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Diga comigo: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Hoje cabe-nos a nós declarar as promessas de Deus que ainda não vemos como se já as víssemos. Deus chamou Abraão assim quando ainda não tinha um único filho, porque acredita no potencial que Ele colocou dentro de nós. Sabe, as coisas não precisam acontecer para que acreditemos, mas sim o contrário. Devemos de acreditar para que aconteça. Vocês não estão cá. As coisas não acontecem para que acreditemos. Devemos de acreditar antes delas acontecerem. Isso se chama fé. Abraão não considerou o seu corpo, eu diria quase morto, depois de 100 anos. Nem considerou a esterilidade da Sara, a sua esposa. Ele se concentrou no que o Senhor havia prometido a ele. No verso 18 de Romanos diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Focar-se no errado
Eu vou voltar a dizer isto outra vez. Focar-se no errado, focar-se no problema, focar-se na enfermidade é o que enfraquece a nossa fé. Está cá? Focar-se no problema é o que enfraquece a nossa fé. Quantos já tiveram um problema e não dormiram por causa desse problema? Glória a Deus. No outro dia de manhã você tinha o problema resolvido porque não dormiu a preocupar-se. Verdade? Não! Pastor, então o que fazer? Levar os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus, a uma promessa de Deus. Pastor, mas aquele pensamento vem lá sempre. Ok, se o diabo não o deixa dormir, levante-se, porque a cama foi feita para dormir, não para pensar. A cama foi criada para dormir, não para pensar. Foi criada para descansar. E se você está na cama e se está a preocupar, você não está a descansar. No outro dia levanta-se mais cansado daquilo que se deitou. Então a cama não fez aquilo para que ela foi criada. E não o fez porquê? Não o fez porque a sua cabeça não descansou. Então levante-se, vá para a promessa de Deus e diga ao inimigo: resista-lhe. E diga-lhe, ainda que você tenha pessoas a dormir lá em casa, você vai escolher um cantinho, nem que seja a parte mais longe, nem que seja a parte mais longe dos quartos onde as pessoas estão a dormir, e você vai para lá e diz: diabo, está escrito que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E Deus me deu esta promessa e eu declaro esta promessa no nome de Jesus Cristo. E agora eu declaro que a palavra de Deus não passará. Os céus passam, a terra passa, mas a promessa de Deus não vai passar. Por isso eu declaro esta promessa. Leva a minha mente cativa em obediência a esta promessa. Pastor, não sabia que fé dava trabalho. Você sabe de onde é que está o trabalho? Logo a seguir à queda do homem, Deus disse ao Adão: com suor comerás. Fé é certeza, é convicção. Sabe, no meio de tantas más notícias, nós cristãos, filhos de Deus, sempre podemos encontrar uma promessa de Deus para fortalecer as nossas convicções. Sabe, desde quando o Senhor faz uma promessa até que ela seja cumprida, há um tempo. E esse tempo é um tempo de prova para nós como filhos de Deus. Podem passar certas coisas. Nós não devemos de desanimar. Sabe, se os nossos olhos não podem ver o cumprimento das suas promessas, acreditamos que os nossos filhos o verão. Sabe, eu acredito que o meu filho vai ir mais longe do que eu. Você não acredita? Se você não acredita, não está a trabalhar nisso. E você tem que acreditar e trabalhar nisso. A melhor herança que podemos deixar para os nossos descendentes é a fé e a confiança em Deus.
A melhor herança que podemos deixar para os nossos descendentes é a fé e a confiança em Deus. Romanos 4, verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E não duvidou, diga comigo, não duvidou da promessa de Deus. Nós temos que deixar a dúvida fora de nós. Diga comigo, dúvida não és minha amiga, nem minha companheira, és minha inimiga. Então temos que correr, expulsar a dúvida da nossa vida. Por incredulidade, mas foi fortificado na fé. E agora diga comigo, dando glória a Deus. Quão importante é o louvor e a adoração, darmos glórias a Deus. Estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. A mesma fé que nos leva a cumprir as suas promessas nos ajuda no teste. Sabe, Abraão até estava disposto a oferecer o seu filho. E embora não entendesse o que Deus estava pedindo, ele confiava em Deus. Diga, a minha fé deve estar em Deus.